Tchau. Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos. Aqui quem vos fala é o Wilson, diretamente do Instituto Vogt para você. E esse é um assunto maravilhoso, sensacional, sem igual. Nós vamos começar a falar de vias, eu nem acredito, é o dia mais feliz para mim agora. Então a gente vai falar de vias, fazia tempo que eu queria falar de vias. Vias é muito legal, vias é muito gostoso de estudar, certo? É o terror para a maioria, mas isso aqui, se você... Nossa, vocês vão dar risada disso aqui. Tem muita gente que depois disso aqui vai querer ser neurologista. É bom, é bom, é bom. Eu sei que daí eu tenho certeza que eu vou ter uns amigos ricos. Olha só, a gente vai falar da generalidade das vias. Então a gente vai começar falando o seguinte, ó. A gente vai ver o seguinte, a diferença de substância gris e substância branca, certo? Então, o que é substância gris? Substância gris, quando eu falar substância gris, vocês têm que lembrar que a gente está falando de corpos neuronais. Tá? É o corpo da neurona. A composição da substância gris é baseada em corpos neuronais, enquanto que a substância branca vão ser o quê? Axônios. Função. Qual é a função da substância gris? Sinapse. É o lugar onde vai ocorrer sinapse. Na substância branca, como a gente está falando de axônios, é a transmissão da informação. É um impulso que vai ser gerado, que vai ser transmitido e levado para algum lugar, certo? Localização no cérebro da substância branca e substância gris. No cérebro, a substância gris ela está na porção mais externa, enquanto que a substância branca está na região mais interna do cérebro. Na médula espinal, essa lógica é invertida, porque se vocês lembrarem, a gente tem a arte medular, aquele símbolo do H no meio da medula, que aquilo ali significa o quê? Aquilo ali é substância gris, certo? Substância gris, substância cinzenta. Então, o que acontece? Aí a gente vai ver o quê? Na periferia, ou seja, na porção externa da médula espinal, a gente vai ter o quê? Substância branca. Exemplo de substância gris, a gente tem núcleos, áreas de Brodmann, gânglios, tá? Então, núcleos, áreas de Brodmann, gânglios. Enquanto que na substância branca a gente vai ter o quê? Ases, fibras e vias de condução, certo? Ases, fibras e vias de condução, certo? Esses são os exemplos que eu tenho de substância branca. Eu tenho que ter um mínimo entendimento que a divisão das vias, o que acontece? A gente vai ter vias descendentes, vias ascendentes e vias sensoriais. As vias descendentes, elas são motoras, porque o comando vem do cérebro. Eu digo assim, ó, pronto, eu quero mexer um braço. Então, o meu cérebro teve que pensar, mexe esse braço é infeliz. Pronto, aí teu braço mexe. E aí eu vou dividir essas vias em piramidais e extrapiramidais. As ascendentes, que são as sensitivas, elas são classificadas como esteroceptivas ou profundas. A esteroceptiva, a gente tem a termoalgésica, a protopática e a tacto fino. A termoalgésica, já diz o nome, é termo, temperatura, algesia de dor, ou seja, é a via que vai levar dor e temperatura. Vão pelo mesmo lado. Por isso que é bom fazer aquelas brincadeirinhas de quente e frio, fazer uma dor, provocar uma dorzinha básica, vai pelo mesmo, você sente arrepio pela mesma via. Protopática. Então, a protopática, o que acontece? Protopática é tacto grosseiro, tacto burdo, tá? Essa é a via protopática. Quando alguém te dá um agarrão mais forte no braço, no pescoço, pronto, está estimulando a tua via protopática. E o tacto fino é aquele que vai te estimular, por exemplo, vai pegar uma pluma, uma pena e vai passar no teu corpinho, aí você vai sentir aquele arrepio, tá? Aquela coisa, pronto, isso aí está estimulando a via do tacto fino, certo? Por outro lado, a gente tem, se a gente está falando da esteroceptiva, a gente pode falar também da profunda, tá? E a profunda a gente vai separar ela em consciente e inconsciente, certo? Das sensoriais, são aquelas que estão relacionadas com os órgãos dos sentidos. Então, a gente vai falar via, por exemplo, é uma via que é visual, auditiva, gustativa, olfatória e vestibular, certo? Pronto, isso é importante. Então, dentro da generalidade das vias, a gente tem que entender o seguinte, olha só, que a primeira coisa que eu tenho que entender é que vai ter uma neurona que vai conectar com outra através de alguma coisa. Então, a primeira coisa que eu sei que a neurona é substância gris. Quem conecta uma neurona com outra é substância branca. Então, aqui no primeiro exemplo que a gente tem aqui, ó, desse ladinho aqui, ó, deixa eu pegar aqui, ó, uma bolinha. Pronto, aqui, ó. Esse exemplo que a gente tem bem aqui, que eu estou marcando aí para vocês verem. Então, quem seria a substância gris? Substância gris é o núcleo da substância gelatinosa de Rolando
e o núcleo ventropostolateral. Esses dois, eu tenho certeza, são substância gris. Substância branca é só isso aqui, ó, tracto espinotalâmico, que está subindo pelo cordão lateral. Porque eu sei que ele é o tracto que está levando a informação dessa neurona, da substância gelatinosa de Rolando, para o núcleo ventropostolateral do tálamo, certo? Que isso aqui faz parte da via termoalgésica, certo? Sei que os mais espertinhos aí já estão ligados. E aí depois eu tenho o núcleo de Burdak. Núcleo de Burdak, o que acontece? Está pegando informação de tronco e membro superior. Então, por exemplo, assim, ó, que é da parte da sensibilidade. Então, por exemplo, assim, você tá brincando lá com a peninha, né? Aí tá fazendo gracinha ali nas costas do teu namorado, o que que acontece? Você tá estimulando o núcleo de Burdak, tá? E esse núcleo, essa informação que você tá fazendo, ela tá indo por onde? Ela tem que passar por uma substância branca que se chama cinta de Reil média. Tá vendo que, assim, ó, tem núcleos que são iguais, ali ó, vai terminar praticamente no mesmo núcleo, mas a informação está vindo por um núcleo diferente, a origem do núcleo é diferente, e a informação está indo por outra fibra, certo? Ela pode ser processada no mesmo lugar, mas ela está vindo de outro lugar, porque o estímulo foi realizado de um jeito diferente, tá? Então, de um lado, ali, quando a gente fala de um núcleo da substância gelatinosa de Rolando indo para o tálamo, que está indo pelo tracto espinotalâmico, você está fazendo aquelas brincadeirinhas de gelo e fogo. Gelo e fogo, gelo e fogo. Pronto. Está estimulando a via termoalgésica. E dor, né? Gelo, fogo e dor. Aí, por outro lado, se você está estimulando só com peninha, só carinhozinho, só aquela coisinha meiga, então o que que acontece? Você está estimulando o núcleo de Burdak. O núcleo de Burdak que vai passar para onde? Cinta de Reil média, que é a substância branca que vai levar até o núcleo ventropostolateral do tálamo, certo? Então, isso aqui para vocês verem os tipos de substância branca, tá? Então, aqui, então, para finalizar, substância branca que a gente tem aqui, tracto espinotalâmico e a cinta de Reil média, tá? E eles estão fazendo conexões com outras, de uma neurona com outra neurona, certo? Isso é substância branca. Aí, o que acontece? Para a gente mencionar a diferença que a gente falou, via ascendente, via descendente, eu digo, Wilson, não entendi nada. O que significa isso? Olha só, bem simples. Eu vou falar para vocês, ó, quando eu estiver tirando onda, eu vou dizer assim, ó, pequeno gafanhoto. Que o gafanhoto ele está aprendendo, né? Então, pequeno gafanhoto, escuta. Olha só, o que acontece? Quando eu tenho uma via que eu digo que ela é ascendente, ou seja, olha só, presta atenção sempre. Ascendente é alguma coisa que eu preciso sentir. Se eu tenho que sentir, eu tenho que ter receptor. Se eu tenho que ter um receptor, é porque eu vou receber algum estímulo. Se eu receber algum estímulo, esse estímulo precisa chegar aonde? No cérebro. Ponto final sempre de tudo que você quer sentir, tem que chegar no cérebro. Ponto final é cérebro. Então, olha só, vamos fazer o seguinte. Imaginem aí que tem alguém que está fazendo massagem nos teus pés. Tá? Fecha os olhos. Imagina que tem alguém fazendo massagem nos teus pés. Aí tá fazendo aquela massagem gostosa, chega, tá dando aquela energia gostosa na cabeça, né? Que você sente aquele relaxamento. Pronto. Toda vez que a pessoa te toca nos teus pés, ela toca no teu pé e vai subir essa informação por uma via específica, que ela é uma via ascendente, para levar informação no teu cérebro. Então, isso é uma via sensitiva, porque você precisa sentir. E se é uma via sensitiva, ela tem que subir. Via sensitiva tem que subir. Agora, diferentemente de uma via motora ela desce. Como é assim, Wilson? Olha só, eu pego o seguinte, para vocês poderem ter um exemplo. Eu pego o seguinte, eu quero fechar as mãos. Olha só, eu quero fechar as mãos. E agora eu sei que tem alguém que está aí do outro lado que está fechando as mãos nesse exato momento. Então, o que acontece? Você está fechando as mãos. Quando você fecha a mão, você mandou teu cérebro, você olhou para tua mão e fez o teu cérebro, fecha a mão, aí pronto, você fechou a mão. Certo? Isso é passe mágica? Não. Isso é uma função motora superior da qual teu cérebro ordenou um grupo muscular específico para que ele se contraísse e você conseguisse fechar a mão. Então, por isso que a via motora ela vem de cima para baixo, tá? E a via sensitiva tem que vir o quê? De baixo para cima. Por isso que a via motora é descendente. Via sensitiva é ascendente, porque ela vai subir.
Ela fez a cobra subir, a cobra subir, a cobra subir. Pronto, bem assim. Só para vocês poderem entender. Então, sentiu, sensação, vai subir. É motor, ou seja, eu vou mandar fazer alguma coisa, algum grupo muscular fazer uma ação, tem que descer, tá? Então, aqui os dois exemplos que eu dei foi o seguinte, ó, mais uma vez, aqui, núcleo da substância gelatinosa de Rolando, que ele está localizado na médula espinal. Isso aqui você já sabe, eu já vou dizer para vocês que isso aqui é a segunda neurona da via termoalgésica, uma das vias mais cobradas nos exames orais. E ela vai ascender por onde? Pelo tracto espinotalâmico, no cordão lateral, e até chegar no tálamo, no núcleo ventro-posterolateral do tálamo, certo? Pronto. Por outro lado, o que a gente tem? A gente tem a via motora, né? Via motora. Então, a via motora, o que a gente vai ter? A gente tem corteza cerebral, ou seja, porque tudo vai começar no cérebro, o cérebro que manda. Aonde? Nas células gigantes piramidais de von Betz, que essas células estão aonde? Na área 4 de Brodmann, que é a corteza motora primária. Então, a ordem vem daí e até chegar na motoneurona alfa, certo? Que está na médula espinal. Ou seja, você viu que o caminho é diferente. Começou na área 4, vai terminar na motoneurona alfa, para depois ir para o músculo. Ou seja, isso é uma via que é ascendente e outra que é a via descendente. Cápsula interna. Lembra de cápsula interna que falei? Cápsula interna, substância branca, rodeada de substância gris, na qual tem os núcleos caudado, tálamo, globo pálido e putame. Pronto. O que eu preciso saber disso aqui agora, Wilson? Agora eu tô vendo um monte de regueiro aí, agora ferrou minha vida. Não, olha só. Aqui é simples. Aqui a gente só tá vendo as vias principais por onde é que elas estão passando. Coisa que a gente já viu, só que agora eu tô dando um exemplo mais nítido. Olha só. Na rodicha da cápsula interna está passando a via piramidal de cabeça-pescoço. Ou seja, é uma via que vai ligar a área 4 de Brodmann com o núcleo motor dos pares craniais. Aí depois aqui, ó, no terço anterior do braço posterior da cápsula interna, tá fazendo quem? Via piramidal, de tronco e membros. Ou seja, a gente tem a área 4, que está indo para a motoneurona alfa, na médula espinal. Aí depois eu tenho via sensitiva, ou seja, via sensitiva da onde? Via sensitiva da cabeça, pescoço, do tronco, de membros, a bagaceira toda tá passando aí, tá? Tudo que é sensitivo, a maior parte das coisas que são sensitivas, não posso falar tudo, que tem coisa que não passa aí, mas a maior parte das coisas que são sensitivas e sensitivas vai passar pelo braço, pelo braço posterior no terço médio, tá? E o que acontece? Ou seja, e aí depois eu tenho que na região retrolenticular ou sublenticular, eu tenho alguns ases, olha só, alguns ases motores, alguns ases sensitivos, e eu tenho radiações talâmicas inferiores que são da audição, e tenho radiações talâmicas posteriores que são da via visual, certo? O que acontece? Então, dentro da generalidade das vias, vocês vão ver o seguinte, os professores são bem sacanas nesse aspecto, porque chega lá na hora da prova, tipo, eles te ensinaram o ano inteiro a te falar via protopática, tacto fino, via piramidal. Chega lá na hora da prova, o professor te sacaneia e fala assim, ó, me fala a via discriminativa. Aí tu, o quê? Essa via eu não estudei. Você estudou, mas você estudou ela com outro nome. Então aqui eu já agrupei as principais vias com todas as sinônimas possíveis que elas podem ter, tá? Então olha só, e essas aqui são as mais cobradas, tá? Eu adicionaria mais a termoalgésica, só que a termoalgésica é isso aí, termoalgésica, não tem muita frescura. É quente, frio e dor. E não tem outro nome específico para via termoalgésica, tá? Agora, essas aqui não, essas aqui podem receber outro nome, ó. Por exemplo, ó, essas duas que eu vou falar, tacto fino e protopática, as duas são sensitivas. Só que o que acontece, ó, esse grupo aqui, ó, só para ficar claro, isso aqui tudo é a mesma merda. Ou seja, tacto fino, via discriminativa, via epicrítica, dorsal lemniscal, tudo isso significa a mesma coisa. De outro lado, o que eu tenho aqui? Ó? Eu tenho essa via aqui, que é a via protopática, tacto grosso, tacto grosseiro, tacto burdo. Tudo isso significa a mesma coisa. Wilson, então quer dizer que para cada nome desse tem um nome diferente? Sim, para cada nome desse para cada nome que eu estou falando tem um nome diferente. Ou seja, eu posso falar dorsal lemniscal para falar tacto fino? Pode. Posso falar via epicrítica para falar tacto fino? Pode. Posso falar via discriminativa para falar tacto fino? Pode. Você pode tudo, porque todos esses nomes são condizentes, tá?
E a mesma coisa vale para a protopática. A protopática eu posso falar tacto grosso, tacto grueso, tacto grosseiro, tacto burdo. E da via que é descendente ou eferente, a gente tem o quê? Via piramidal. Todo mundo vai falar via piramidal. Mas lá na hora da prova, o professor, me fala da via motriz principal, é a piramidal. Me fala da via motora, é a piramidal. Via motora é a piramidal. Só não vai ser a via piramidal se o professor te perguntar assim, me fala da via extrapiramidal. Aí é outra via. Se ele falar, não, me fala via piramidal de cabeça e pescoço. Ele teve que falar via piramidal de cabeça e pescoço. Não é a via piramidal, tá? É outra via. Certo? Pronto. Isso é importante vocês terem esse à parte, vamos dizer assim. O que acontece? Para a gente dividir a substância branca agora, a gente está falando de substância gris em um determinado momento. Agora a gente fala de substância branca. Substância gris, o que a gente tem? Olha só, a gente vai separar aqui, substância gris. Substância gris, caramba. Substância branca, a gente tem o quê? Peraí, eu vou tentar fazer o cordão aqui sem pegar a substância. É difícil não pegar na substância gris, mas tem que desenhar aqui. Tudo isso aqui que eu vou desenhar agora é cordão posterior. Tudo isso aqui, cordão posterior. Tudo isso aqui que eu estou desenhando aqui, cordão lateral. Tudo isso aqui, cordão lateral. Certo? E aqui, cordão anterior, tá? Então, o cordão posterior, ele é sensitivo. Se alguém falar, tem alguma coisa motora aí? Não, é só sensitivo. Por quê? Porque a gente já estudou, já viu médula, a gente já sabe que os dois cordões, as duas coisas que estão passando aí, os dois aços que estão passando no cordão posterior, é o aço de Burdak e o aço de Gall. Pronto, já sei disso. No cordão lateral, eu tenho coisa sensitiva, eu tenho coisa motora, sim, aí é misto. No cordão lateral é misto. E o cordão anterior, Wilson? O cordão anterior é motor, certo? Ele é motor, a gente fala que é motor porque a maior parte dele vai ser motor, certo? Então, cordão posterior é sensitivo, o cordão anterior é motor e o cordão lateral é misto. Sabe? Isso aqui é o que vocês têm que entender. Então, a médula está dividida assim. Primeiro, tem cordão posterior, cordão lateral e eu tenho cordão anterior. É isso que eu tenho na médula. Eu estou dividindo em cordões, certo? E eu vou explicar mais adiante a diferença. Aqui, Então, fica fácil agora, eu vou dar a explicação. Talvez essa aqui seja a explicação mais cereja do bolo da aula de hoje. Essa aula é muito importante porque são os conceitos básicos da generalidade das vias. Então, por exemplo, assim, para a gente poder ver dos conceitos básicos. O que é um tracto? O que é um fascículo? O que é um cordão? Então, olha só, tracto é o quê? É um sistema de estrutura que se dispõe em série, que tem uma mesma função. Então, vocês estão vendo os palitinhos ali, Vou até aumentar o número de palitinho aqui, só de zoeira. Aqui, aumentar esse palitinho aqui. Vou botar mais um aqui, tá? O que significa esses palitos? Olha só, significa o seguinte, eu vou botar uma setinha aqui, E claro que a seta tem que ser de que cor? Da cor mais linda do mundo, amarela. Aqui, essa setinha ali, ela tá apontando para um tracto, certo? Vamos dizer que esse tracto que você estava brincando, aquela brincadeirinha da pena, né? Porque, tipo, eu sempre faço essas brincadeirinhas que vocês aprendem mais rápido. Você sabe que o corpo humano ele é cheio de dermátomos, o nome correto, dermátomos. O que é isso? Que cada área do teu corpo estimula um lugar específico. Vai pegar um grupo específico de sensores e receptores, certo? E aquela área específica vai para algum lugar da tua médula, que vai ser processada e depois vai jogar para o teu cérebro. Então, olha só, não é a mesma coisa você passar uma pena na parte inferior do teu muslo e passar na parte superior do teu muslo. É diferente. É diferente você passar uma pena, por exemplo, na tua panturrilha e uma pena na tua canela. É totalmente diferente. Mas você consegue perceber, uma pessoa normal, né? Porque uma pessoa que não tem sensibilidade não vai conseguir perceber isso nunca. Consegue perceber. Mas por que a pessoa consegue perceber de áreas diferentes e de intensidades diferentes? Justamente pela quantidade de receptores. Por isso que essas brincadeiras são tão legais. Então, o que acontece? Você vai pegar ali, eu recomendo vocês comprarem uma pena. Vocês compram uma pena e fica passando em lugares específicos do corpo. O
que acontece? Você vai perceber que tem áreas que elas são mais intensas, esses estímulos são mais intensos e outros são menos intensos. E o que isso significa? É a quantidade de receptores. Então, olha só, essa setinha que eu marquei ali agora, vocês vão imaginar que essa setinha está levando a informação da tua panturrilha. Então, você vai pensar que teu namorado está fazendo uma massa, tá passando a pluma na tua panturrilha. E essa informação está passando nesse tracto específico, tá? Agora é o seguinte, o próximo tracto eu vou pintar ele de verde, certo? Ó, para vocês verem aqui, ó, esse aqui. Esse aqui é o seguinte agora, teu namorado, ele disse assim, peraí, ele te estimulou a panturrilha no amarelo. No verde, ele está estimulando o quê? Ele está estimulando a tua coxa, a parte posterior da tua coxa, certo? Percebo que nas duas estimulações, a gente está estimulando o quê? Tacto fino. Ou seja, cai dentro do conceito de tracto, que o quê? São estruturas dispostas em série que desempenham a mesma função. Qual é a função delas? É levar a informação do tracto fino, só que em diferentes lugares do corpo. Essa é a beleza do sistema nervoso. Então, cada estímulo que você fizer numa parte do teu corpo, cada estímulo vai viajar por um tracto específico. Só que como você está experimentando isso e está fazendo em vários pontos do teu corpo, o que acontece? Então, essa informação está viajando por estruturas que estão dispostas em série. O que significa disposta em série? Uma ao lado da outra. E que desempenham uma mesma função, porque todas elas, nesse caso, estão levando a informação de quê? De tacto fino. Porque nós estamos fazendo a brincadeira da pena, certo? Então, pronto. Isso é um tracto. E eu tenho certeza que vocês entenderam o que é um tracto agora, que são estruturas, é um sistema de estruturas que está disposto em série e que desempenha uma mesma função. Tenho certeza que vocês entenderam. Agora, o que seria um fascículo, certo? Então, olha só, o que é um fascículo? O fascículo, ele está organizado em asas. E aí, olha só, eu vou tirar aqui as setinhas e agora a gente vai desenhar só o fascículo, que agora vocês vão entender. Aí tu diz, Wilson, mas como assim? Ele está organizado em asas. Olha só, o fascículo, ele vai pegar isso aqui, ó. Isso aqui é um fascículo. Tudo que eu vou pintar é um fascículo. E esse aqui é um fascículo. Qual é o fascículo? Opa, perdão, desculpa aqui, eu dei uma de retardado mental aqui, dei uma escorregador. Isso aqui. O que é isso? Isso é o fascículo. Isso que eu estou pintando ali de verdinho é para mostrar para vocês que aquilo ali é o fascículo. Ah, entendi. E onde é que está isso na médula, Wilson, para eu poder ver isso aqui? Filho, é assim, ó. Você pega aqui e isso aqui é isso aqui, ó. Ó, ó. É a mesma coisa. Eu vou pintar até do outro lado ali, ó, porque tá... Dá para ver, ó. Essa parte aqui, ó. Tá vendo o cordão posterior? A gente vai pintar ele aqui, ó. Isso aqui é isso aqui. Conseguiu ver? Isso aqui, essa coisa preta aqui. Só que a gente tá tá ampliando isso aqui. Pronto, é isso. Não tem outra. E aquela parte azulzinha ali, ó, é isso aqui. Essa parte ali, certo? Então, mais uma vez, o que seria o fascículo? Os fascículos estão organizados em hastes. O que são os hastes? Eu tenho vários tractos um do lado do outro e eu estou pegando todos eles e estou montando um fascículo. Porque, na verdade, todos eles estão levando a mesma informação, não é? Não são estruturas que estão dispostas em série que têm uma função igual? Aí, vamos lá. Que fascículo é esse que está levando a informação do membro inferior? Membro inferior. Fascículo de gol. Gol. Porque quem faz o gol são as pernas. Aí vai ter um imbecil ainda e vai dizer, mas eu faço o gol com a cabeça. Não, tu é um retardado mental, imbecil. A maior parte dos gols no futebol é feito com as pernas. Certo? Então, pronto. O gol se faz com as pernas. Então, lembra o seguinte, a gente tava... Aquela brincadeirinha que eu fiz lá com vocês, que era fazer estimulação com a pena na panturrilha, na canela, depois foi pro muslo, tudo isso aí tá o quê? Essa informação tá viajando pelo fascículo de gol. Gol. Certo? Porque quem faz o gol? Membro inferior. Aí, o que acontece? Agora eu já sei o que é um tracto, eu sei o que é um fascículo, né? Agora, o que eu digo, tá, Wilson, e cordão? O que é cordão? Mais simples ainda, pequeno gafanhoto. Aqui, ó. O que a gente vai ver? A gente vai ver o seguinte, ó. Se a gente for parar para olhar, a gente tem aqui, ó, cordão posterior, tá aqui, ó. Cordão posterior, certo?
Então, o que é o cordão posterior? Aqui, ó, eu tirei essa volta toda aqui, é o cordão posterior, tudo isso aqui. Ah, agora eu tô entendendo. E que cordão é esse aqui, Wilson? É o cordão posterior. É o cordão posterior. E a gente já sabe que a distribuição da substância branca na médula espinal vai ser dividida em cordones. Então, eu tenho cordão posterior, cordão lateral, cordão anterior. Pronto, simples assim. Mais simples que isso, impossível. E se você não entendeu, se teve dificuldade, eu recomendo que você assista a aula umas 2, 3 vezes. Essa é a aula mais importante do ano, certo? Já vou dizer para vocês, essa aqui, capítulo 16, quem já viu essa aula sabe, a Laura pode dar testemunho dela. Essa aqui é a aula mais importante do ano, certo? Então, generalidade das vias. Então, olha só, a gente tem que entender a diferença, tem um termo que se usa muito quando a gente está falando de via, que é contralateral e ipsilateral. O que significa contralateral? Contralateral é o seguinte, olha só, vocês vão ver que tem muitas vias que elas começam de um lado e vão para outro. Olha só, aqui eu vou usar o da termoalgésica, tá? Olha só, termoalgésica, lembra que ela faz, a termoalgésica ela faz sinapse na substância gelatinosa de Rolando? Isso aqui é a segunda neurona. Vou botar aqui, ó, segunda neurona. Ela faz a sinapse e ela já passa para o outro lado. Ou seja, aqui, ó, ela estava... Vamos traçar aqui aqui, ó. Se eu dividir a médula, aí isso aqui está do lado direito. Isso aqui está do lado esquerdo. Então, ela fez a sinapse no lado direito. Ela fez a sinapse do lado direito, mas ela está subindo por onde? Pelo lado esquerdo. Então, isso a gente vai chamar de contralateral, certo? Isso a gente vai chamar de contralateral. Então, ela fez sinapse do lado direito e está subindo pelo lado esquerdo, a gente vai chamar que é o quê? Ela está subindo contralateral, porque ela está indo para o lado contrário. Diferentemente, quando a gente falar ipsilateral, ipsi significa mesmo, tá? Então, pelo mesmo lado. Ou seja, essa neurona, ela faz sinapse, ó, vou pegar aqui. Peraí. Eu vou pegar o seguinte, ó. Ela faz sinapse aqui, ó, no núcleo da coluna de Clark. E ela sobe pelo mesmo lado. Subiu pelo mesmo lado. Isso aqui é o que, gente? Isso aqui é característica de quê? Isso aqui eu posso dizer que é contralateral? Ela passou para o outro lado? Não. Ela está no mesmo lado. Ela fez sinapse no lado direito e está subindo pelo lado direito. Então, ela é ipsilateral. Contralateral, quando a via ela faz sinapse num lugar e sobe pelo outro lado. E ipsilateral, quando ela faz a sinapse naquele mesmo lado e vai subir pelo mesmo lado. Vai ascender pelo mesmo lado, certo? Então, isso é ipsilateral. Ipsilateral, mesmo lado. Contralateral, lado contrário, certo? Isso é importante, bem importante. Aqui, para a gente saber, né, a questão das radiações talâmicas, eu tenho que saber o seguinte, isso aqui eu já falei também na parte do tálamo, só dá uma olhadinha lá no tálamo, mas agora eu vou falar mais tranquilamente. Então, olha só, eu tenho que lembrar o seguinte, ó, esse feijãozão que eu tenho aqui, ó, o que é isso aqui, Wilson? O que é isso aqui, ó? Vou botar várias setinhas aqui bem bizarras. Wilson, o que é isso? Não sei o que é isso. Isso é o tálamo. Isso é o tálamo. Então, o tálamo está ocupando uma posição cêntrica aqui, ó, se vocês forem ver. Ó. Por quê? Porque ele é um... pense o seguinte, o tálamo vai ser uma estação de trens. E é uma estação de trens, não é pouca bosta, não. Ele é uma estação de trens central. A maior parte de tudo que passar para qualquer lugar tem que passar pelo tálamo. Então, ele chega no tálamo, qualquer estímulo chega no tálamo e o tálamo deriva. O tálamo vai mandar esse estímulo para algum lugar. Se ele mandar o estímulo para cima, olha só, radiação talâmica superior, mandou o estímulo para cima, tá indo para onde? Corteza parietal. Corteza parietal é responsável pelo quê? Sensações. Já sei que é sensitivo. Se essa informação chegou no tálamo e ele pegou uma via para frente é o quê? Anterior. O que eu tenho na frente? Lóbulo frontal. O que o lóbulo frontal é responsável? Motor. Então, eu já sei que é uma informação motora. Se do tálamo vai para baixo, se do tálamo vai para baixo, radiação talâmica inferior. O que eu tenho na radiação talâmica inferior? Radiações talâmicas inferiores que vão para o ouvido, tá? Que são sensações auditivas.
E se do tálamo eu for para trás, eu estou indo para onde? O que eu tenho atrás? Atrás eu tenho o lóbulo occipital. O lóbulo occipital é responsável da visão. Pronto, só isso. Só isso. Então, quando eu falar radiação talâmica superior, anterior, inferior, posterior, você já tem que saber qual é o estímulo que está indo na via, certo? Isso aqui é importante. Dentro dos diferentes tipos de fibras que vão existir no sistema nervoso. Então, olha só, a gente vai ter fibras de projeção, fibras de associação e fibras interhemisféricas, certo? Então, olha só, as fibras de projeção são aquelas que vão unir a corteza cerebral com a médula espinal, ou seja, elas se projetam muito, elas vão muito longe, tá? Então, ou vice-versa. O que significa? Pode ser da corteza para a médula ou da médula para a corteza. Então, elas são fibras que elas se prolongam, são muito grandes, tá? As fibras de associação, e o exemplo que a gente tem de fibra de projeção é a cápsula interna. Exemplo de fibra de projeção é o cíngulo, ou seja, ele vai unir distintas estruturas de um mesmo hemisfério. E a gente tem as fibras interhemisféricas. As fibras interhemisféricas, elas vão comunicar diferentes estruturas de hemisférios cerebrais distintos, ou seja, do hemisfério cerebral direito com o hemisfério cerebral esquerdo. E quem é que vai fazer isso? O corpo cachoso, certo? Então, o corpo cachoso faz isso. Isso aqui é bastante perguntado, viu? Dentro da generalidade das vias, o que a gente tem? A gente vai ter aferências e eferências do cerebelo. Então, a gente vai ter, no pedúnculo cerebeloso superior, vai estar passando o quê? Via profunda inconsciente cruzada, que é uma aferência. O ás dentotalâmico, que é uma eferência, que está saindo, ou seja, do cerebelo, o ás dentorrúbrico que está saindo do cerebelo, ou seja, quando a gente fala dentorrúbrico, vocês já estão entendendo que ele está saindo do cerebelo, do núcleo dentado, para se encontrar com o núcleo rojo. Por isso que é ás dentorrúbrico. Ás dentotalâmico significa o quê? Que está saindo do núcleo dentado do cerebelo e se fazendo conexão com o tálamo. Por isso que é dentotalâmico. As ponto cerebeloso é uma aferência, ou seja, está ingressando. Se ele está ingressando, eu tenho que entender o seguinte: se é ponto cerebeloso, o que significa isso? Ponto dos núcleos da ponte, ou seja, dos núcleos da ponte para o cerebelo. Isso está passando no pedúnculo cerebeloso médio. Pedúnculo cerebeloso inferior, eu tenho entrando via vestibular e a via profunda inconsciente direta, certo? Aqui, os diferentes receptores que eu tenho das vias, então vocês vão ver aqui os receptores. Aqui eu coloquei os mais importantes, mas eu tenho mais receptores que isso, tá? Então, da termoalgésica a gente tem 3 receptores, o Ruffini, calor, Krause, frio, e receptor da dor são as terminações nervosas livres. Aqui o que vocês têm que lembrar é que Ruffini, italiano, Ruffini, macarrone, tá? Macarrone. Aí você vai lembrar receptor Ruffini. Receptor de frio, Krause. Porque Krause é o nome alemão, Krause. Você vai passar frio, receptor de frio. Agora mesmo, aqui está bem estimulado, receptor de Krause, né? Eu é que sou avesso, quando está frio eu sinto calor, quando está calor eu sinto frio. A gente tem da via óptica, o receptor da luz são os cônos, o receptor da escuridade são os bastones. O do tacto fino, eu tenho corpúsculo de Meissner, corpúsculo de Merkel. Corpúsculo de Meissner é aquele da brincadeira da peninha, né? Ficar esfregando a peninha no corpinho. Pronto, você vai sentir uns arrepiozinhos bem gostosos. E tacto fino, a gente vai ver o quê? Corpúsculo de Merkel. Corpúsculo de Merkel, eu comentei com vocês ano passado, que eu estava em casa, e eu comecei a sentir tudo balançando. E eu falei, rapaz, tá tendo um terremoto aqui em Rosário, que engraçado. E eu comentei com isso com algumas pessoas, e as pessoas, não, Wilson, não teve terremoto, não, você tá ficando louco. Eu digo, rapaz, eu senti, você vai ver, depois eles vão anunciar na televisão. Mas dito e feito, teve terremoto sim. Teve terremoto que sacudiu tudo aqui, imagina, eu tô no... Como é que é mesmo? Não, é inacreditável. Eu sou muito sensível, eu percebo tudo. Aí foi tão tal assim que eu vi as coisas tava tudo balançando assim, não, para aí, tá de sacanagem. Eu peguei um copo d'água, botei no chão e fiquei olhando assim para ver se ele sacudia. Eu digo, caralho, é isso mesmo. Mas foi mesmo, foi. Aí, ou seja, significa, tô dando essa história todinha para vocês entenderem que o quê? Que o meu corpúsculo de Merkel não me deixou na mão, porque ele captou as vibrações do ambiente e já me passou. Já fiquei apavorado na hora.
Mas eu disse assim, não, mas tá levinho, tá de boa. Agora, se estiver sacolejando muito, assim, aí isso aí aqui não tem prédio que esteja adaptado para terremoto. Mas deu uma sacolejada. A protopática, essas coisas da natureza é uma coisa indomável, né? É bonito demais de se ver. É bonito e dá medo. E é gostoso ao mesmo tempo. É tudo louco, muito louco. Protopática. Então, na protopática, a gente também tem corpúsculo de Meissner, né? A gente tem. Já ficou devagando. Na protopática, a gente tem disco de Merkel, tá? Que são receptores de tato e de pressão. Na protopática, a gente tem receptor de tacto grosseiro, ou seja, quando alguém te dá aquele agarrão mais pesado, né? Ou seja, ele está comprimindo o quê? As terminações da raiz dos pelos. Imagina, a raiz do pelo está profunda. Para você sentir estímulo dessa terminação da raiz dos pelos, o caba tem que ter de pego de jeito, assim, tem que ter dado um apertão violento. Via vestibular. Via vestibular. Receptor de equilíbrio cinético. Então, a gente tem as crenças lampochares e da via vestibular a gente tem os receptores de equilíbrio estático. Então, a gente vai ter o trículo e o sacro. Da via gustativa, a gente tem os receptores de gusto, que são os corpúsculos gustativos, e da via auditiva, os receptores da audição, que são órgãos de corte. Tá? A gente tem na via olfatória, a gente tem os receptores dos aromas, que estão presentes na mucosa olfatória. Já estamos nos preparando para o encerramento, então pode ficar tranquilo que eu sei que já tem gente dizendo assim, Wilson, não vai parar de falar, pelo amor de Deus. Pronto, calma, relaxa aí. Generalidade das vias, então o que acontece? A gente vai ver os núcleos, principais núcleos, em alguns lugares específicos, tá? Que vocês têm que saber. Então, os principais núcleos que a gente vai encontrar na médula, tá? E já com a via respectiva, para vocês irem fazendo a associação. Então, a via termoalgésica tem o núcleo da substância gelatinosa de Roland. Adoro falar esse nome. E quem não souber, eu vou brigar, com certeza. Então, quando eu perguntar, segunda neurona da via termoalgésica, núcleo da substância gelatinosa de Roland. Com certeza. Não é verdade? Tu tá te rindo, né, Laura? Tu tá rindo porque tu não tem vergonha. Você sabe que eu pergunto. Via táctil protopática, né, que é a via do tacto grosso, do tacto grosseiro. Então, a segunda neurona vai ser o núcleo próprio da haste dorsal da médula espinal. A via profunda inconsciente direta é a via do super-homem. Depois vocês vão entender. Agora vocês não vão entender porcaria nenhuma. Mas uma das coisas para vocês ligarem que é a via direta é porque o super-homem voa, então ele voa, ele tem que ser direto. Tá? Ele vai passar rápido. E o alter ego do super-homem é Clark Kent, né? Então, já sabe aí, núcleo da coluna de Clark. Peraí, Clark, o Wilson falou que é o super-homem. Super-homem direto, pronto, ele voa, tá. É via profunda inconsciente direta. O núcleo da base da haste dorsal da médula espinal, que é da via profunda inconsciente indireta, esse núcleo pode ser chamado também de núcleo de Becherev, tá? Núcleo de Becherev. Aí, o que acontece? A gente tem a via piramidal, que é a motoneurona alfa, que ela está localizada na haste anterior da médula espinal. Esses 4 núcleos aqui, ó, como vocês estão vendo aqui, eles estão localizados na haste dorsal da médula espinal, enquanto que só a motoneurona alfa está na haste anterior da médula espinal. Os núcleos mais importantes estão localizados no bulbo raquídeo. Então, a gente tem o núcleo olivar, que ele vai responsável por conectar o tronco cefálico com o cerebelo. A gente tem o núcleo ambíguo, que é o núcleo lá que está o 9, 10, o 11, que é responsável pela deglutição. A gente tem o núcleo de percepção do gosto, que é o núcleo do tracto solitário, né, que está responsável aí o 7, o 9 e o 10, né, os pares craniais. Inervação vegetativa, o núcleo dorsal do vago, que é aquele núcleo que é o núcleo cardio, gastro, neuroentérico. E da sensibilidade geral, a gente tem o núcleo bulbar do trigêmeo. A gente tem 2 centros respiratórios, que vocês vão usar muito mais isso em fisiologia. Eu não vou falar agora deles, mas vocês vão lembrar deles quando a gente estiver vendo histologia. Em anatomia é pouco cobrado. Basta que você diga que a gente está falando de um núcleo, de um centro respiratório. Você não vai fazer questão de dizer, é o respiratório dorsal ventral. Não, não importa. Tá? Os núcleos da protuberância. Olha só quantos núcleos tem. Que maravilha. Que delícia, né? Que coisa maravilhosa. Quantos núcleos a gente tem na protuberância. Então, a gente tem, de sensibilidade geral, a gente tem o núcleo sensitivo principal, que é do trigêmino. A gente tem o núcleo da mastigação, que é o núcleo mastigador, que está na região posterior da ponte.
A gente tem o núcleo do nervo abducente, ou núcleo do nervo abducens, que ele é responsável por inervar extrinsecamente o músculo reto lateral do olho, né, que ele está situado em uma porção inferior na profundidade do quarto ventrículo. A gente tem os músculos da mímica, quem é responsável por levar essa informação é o núcleo motor do facial, que está localizado na porção posterior da ponte. E aí a gente tem os núcleos salivar superior e salivar inferior. O salivar superior vai para as glândulas submandibulares e sublinguares, e o salivar inferior vai para a glândula parótida. Lembrar aqui que o salivar superior é do facial e o salivar inferior é do nono par cranial, tá? Só para ficar a aclaração. Eu sei que vocês já sabem, mas eu estou fazendo a aclaração válida. Da via do equilíbrio, quem está responsável é o núcleo vestibular, que ele está na região posterior da profundidade do quarto ventrículo. Da via acústica, os núcleos cocleares, que estão na região posterior do quarto ventrículo, certo? Aí a gente tem o centro apnêutico, que também está relacionado com o sistema respiratório, então vocês podem ficar tranquilo que esse aí não vou te cobrar agora. A única coisa que eles querem saber é se tem núcleo respirator, se tem núcleos do centro da respiração. Você vai dizer, não, professor, tem núcleo sim, no bulbo e na protuberância, tá, professor? E o locus ceruleus, que é um circuito neuroquímico que ele é responsável por sintetizar dopamina, não, noradrenalina, locus ceruleus, noradrenalina, tá? E ele está na região superior, na profundidade do quarto ventrículo. Aqui, para nossa alegria, já diminui bastante o número de núcleos, né? No mesencéfalo a gente tem o núcleo rojo, que é responsável pela coordenação motora, o núcleo somatomotor, que é responsável pela inervação da maior parte dos músculos extrínsecos do olho. A gente tem o núcleo írido constrictor, que ele vai dar inervação, vai mandar informação para o músculo da pupila, né? Ele se encontra por detrás do núcleo somatomotor. O núcleo do nervo troclear, que ele vai para o músculo oblíquo superior. E a gente tem, de sensibilidade geral, o núcleo mesencefálico do trigêmeo, na porção posterior, e a substância nigra, que ela é responsável pelo movimento e motivação. Então, vamos ativar a substância nigra aí, né, gente? Motivação. Olha só, generalidades, né? A gente vai falar dos núcleos do hipotálamo. Isso aqui é muito importante, isso aqui caiu o tempo todo nas provas, principalmente prova escrita, isso aqui cai matando. Vocês têm que saber isso aqui sim ou sim. Os núcleos do hipotálamo. Então, olha só, o núcleo ventromedial é o centro da saciedade. O núcleo lateral é o da fome. O núcleo paraventricular é o que sintetiza a oxitocina. O núcleo supraóptico é aquele que libera ADH ou vasopressina. O que regula o ciclo circadiano é o núcleo supraquiasmático. O que vai regular o parasimpático, o calor, é o hipotálamo anterior. O que vai controlar a sede vai ser o núcleo ventrolateral. O que vai controlar o simpático e o frio é o hipotálamo posterior. E que vai regular a atividade endocrina é o núcleo AR4, enquanto que quem vai regular a memória e conduta emocional, núcleo mamilar, certo? Pronto. E aqui eu já falei mais ou menos da parte da generalidade do tálamo, né? Isso aqui é mais ou menos fazendo um trajeto. Isso aqui é só para vocês poderem entender o seguinte, olha, aqui tem o baiano. Eu gosto de falar o seguinte, ó, aqui tem, eu gosto tanto dos baianos que eu falo dos baianos o tempo todo. Ó, eu tenho muito amigo baiano. Então aqui, ó, você tá vendo aqui, ó, o baianinho na rede, o baiano adora uma rede, né? Então você vai botar sempre esse bonequinho baiano aqui, ó, no teu tálamo. Sabe que o tálamo tá aqui, ó. O baiano tá aqui deitado e ele tá aqui, ó. Por quê? Cabeça e pescoço é referente a quê? Núcleo ventropostromedial do tálamo. Tronco e membros, núcleo ventropostrolateral. Sempre quando eu falar núcleo ventropostrolateral, você vai pensar o quê? Você vai pensar no quê? Em quem? Você vai tronco e membros. Se eu pensar cabeça e pescoço, núcleo ventropostromedial. Certo? Núcleo ventropostromedial. Ótimo. Aqui, nosso baiano agora, ele tá feliz, ó. Tá contente. Tá? Então, agora o nosso baiano, aconteceu alguma coisa. Depois eu vou perguntar para alguém da Bahia o que pode ter acontecido que deixa o baiano feliz. Ah, ele viu um sarapatel, ou ele viu alguma coisa assim, alguma comida específica. Deixa eu ver o que tem lá. Tô tentando lembrar agora. Enfim, pensa uma comida baiana aí, gostosa. Pronto. Aí ele ficou contente, ele está em pé. Então, quando a gente pegar o baiano em pé, a representação do baiano em pé é aonde? No tronco encefálico. Então, tronco encefálico, cabeça e pescoço, protuberância, puente. Tronco e membros, bulbo. Tronco e membros, bulbo. Cabeça e pescoço,
puente, certo? Isso, de repente, vocês não estão entendendo porcaria nenhuma que eu estou falando. Vocês só vão entender quando a gente estiver vendo as vias, tá? Mas, o que acontece? Para dar um exemplo, olha só. Tudo que vier da cabeça, ó, tua orelha tá onde? Tua orelha tá na tua perna? Não, tá na cabeça. Então, informação dos núcleos cocleares, né? Eles vão ser processadas na puente. E na puente, eles vão para o tálamo. Daí da puente, eles vão para o tálamo. Para que núcleo? Ó a cabeça lá do baiano. Núcleo vento posterior medial. Quando a gente vai falando de alguma coisa que está vindo do tronco ou membros, o que acontece? Vai chegar no núcleo específico, ou de Gol ou de Burdak. Mas esse núcleo de Gol e de Burdak está localizado onde? No bulbo. Então chegou no bulbo, Gol e Burdak. Daí vai pela cinta de Rayleigh média e vai chegar no núcleo vento posterior lateral. Núcleo vento posterior lateral. Por quê? Tronco e membros. Tronco e membros, núcleo vento posterior lateral. Se é tronco e membros no tálamo, núcleo vento posterior lateral. Se é tronco e membros no tronco encefálico, no bulbo, tronco e membros. Se for na protuberância, cabeça e pescoço. Certo? Pronto. Sei que isso aqui pode bugar um pouco a cabeça de vocês, mas é mais simples. Aqui a gente tem que entender o seguinte, ó. A gente vai falar em decusações. O tempo todo vocês vão lá e decusa, não decusa, decusa, não decusa. Pronto. Isso aqui são as vias, quando a gente fala decusar, é cruzar. Se essa via cruza. Se a via cruza, pronto, vai para um lado. Se ela não cruza, não vai passar para o outro lado. Então, decusações não é mais do que cruzar. Então, o que acontece? Quais são as decusações que eu tenho na médula espinal? Olha só, quem cruza na médula espinal, a via termalgésica, profunda inconsciente cruzada, a protopática, a corticoespinal direta, todas essas são vias que cruzam na médula espinal. Vias que cruzam no bulbo raquídeo, corticoespinal cruzada e tacto fino, cruzam no bulbo raquídeo. Outras que cruzam em outros níveis, por exemplo, a via óptica, ela cruza no quiasma óptico. E a via corticonuclear, que é a de cabeça e pescoço, a via piramidal de cabeça e pescoço, ela vai cruzar a nível do par cranial correspondente, certo? Pronto. E com isso, nós finalizamos a aula de hoje, que é relacionada à generalidade do sistema nervoso, certo? Ou seja,